O Jornal União recebe hoje, aqui no nosso estúdio, o candidato do MDB, João Arruda, ao governo do estado do Paraná. João, muito obrigado pela sua presença aqui no Grupo União de Comunicação, no Jornal União. É um prazer imenso recebê-lo. Henrique, eu que agradeço a possibilidade de fazer esse debate com você, falar das nossas propostas, das nossas ideias, o que imaginamos para o futuro do nosso estado. Tá certo. Essa entrevista nós vamos dividir ela em duas partes. A primeira nós vamos comentar um pouquinho sobre o candidato, né, quem é o João Arruda, e depois alguns assuntos relacionados ao estado do Paraná. João, você, deputado federal, eleito em 2010, reeleito em 2014, até com mais votos em 2014. Acredito que se você entrasse como deputado, você poderia até ser reeleito pela terceira vez. O que fez você ser candidato a governo do estado? Para tentar fazer um trabalho e recuperar o nosso estado. Eu não posso deixar que o governo caia nas mãos das pessoas que governaram o Paraná nos últimos 7 anos. Vejo que a administração é muito ruim e causou muitos prejuízos para as famílias paranaenses. Hoje, elas pagam uma tarifa de água mais alta, uma tarifa de luz mais alta, impostos. Pequenas empresas estão sofrendo, assim como você também aqui, através da sua empresa, as empresas enquadradas no Simples. Aumento e arroxo fiscal fez com que as empresas, uma crise nacional fosse potencializada aqui no estado do Paraná. Vamos consertar a partir de janeiro do ano que vem. Isso me motiva muito. Eu fui lançado como candidato pelos colegas do MDB, prefeitos, que entendiam que era preciso colocar uma candidatura própria, verdadeiramente de oposição a esse grupo que está aí. Eu poderia até me eleger deputado federal, mas não ficaria confortável ser deputado federal e deixar que o estado caia nas mãos dessas pessoas que hoje se colocam como candidatos. Uma delas, inclusive, como candidato de renovação, sendo que fez parte do governo junto com o Richa durante 5 ou 6 anos. Sim. E então, assim, nós sabemos que a sua candidatura ela foi um pouco no susto, né? Talvez teria ali uma parceria com o PDT, né, do Osmar. Susto nada. Não, aí susto quem levou foram os nossos adversários. Até nós, até da própria imprensa, né? Esperávamos ali talvez o Osmar e surge o seu nome pelo MDB. E você não é muito conhecido no estado de forma geral, né? Esse é o meu grande desafio e eu acredito que o meu maior adversário nesse momento seja o tempo de disputa eleitoral. Enquanto eu exercia o meu mandato e me organizava para sair candidato à reeleição, os outros candidatos estão em campanha há 4 anos. Sim. E assim, o que você pode falar para o eleitor paranaense, mesmo não sendo tão conhecido assim, apesar do seu trabalho como deputado federal ser bem atuante, o que você pode dizer para o pessoal do Paraná, para os eleitores, que o seu plano de governo é aquele que merece o voto do paranaense? O que você pode dizer, então? Primeiro me apresentar. Eu sou o João Arruda, sou o João, pai de 4 filhos, casado com a Paola, pai do Felipe, da Cecília, do João e da Helena, e quero ser o governador de todos os paranaenses. O governo não pode servir a um grupo só, como aconteceu nos últimos anos. Nós vamos consertar a casa, vamos resgatar a autoestima de todos que vivem nesse estado e que amam esse lugar, como eu, que escolhemos esse lugar para viver, mas entendemos que é preciso mudar a política do estado. Vamos reduzir as tarifas de água e luz, vamos reduzir o ICMS do combustível, do botijão de gás, para que a dona de casa possa cozinhar e comprar mais comida para os seus familiares. Vamos melhorar a situação das pequenas empresas do estado. Com competência, com eficiência, dá para se fazer mais pela educação, pela saúde, pela segurança pública e pelo desenvolvimento econômico. Vamos falar então um pouquinho agora de alguns assuntos mais específicos aqui para o estado do Paraná, e não tem como não fugir da questão dos pedágios. Nós temos aqui em Londrina, Jataizinho, uma das praças mais caras do Brasil. Se eu não me engano, R$ 22,00 para um carro popular, em uma região que, para o próprio paranaense, para quem vive, não é tão necessário a cobrança desse valor em comparação a outros grandes pedágios que nós temos pelo Paraná e pelo Brasil. E, recentemente, a atual governadora fez algumas reuniões, enfim. Caso eleito, o que você vai fazer aí nessa questão dos pedágios? Como que vai continuar isso aí? Não tem reuniões. O pedágio não vai ser prorrogado exatamente porque nós aprovamos uma medida provisória em Brasília. Isso é conversa mole. Esse pessoal estava aí no governo 7 anos, não fizeram nada em relação ao pedágio. Pior, estão sendo denunciados pelo Ministério Público Federal. Durante todo esse período,
aquilo que eles falavam que era diálogo com as concessionárias de pedágio era corrupção. Está aí a operação integrada, as pessoas já foram até denunciadas. Tem todo o direito de se defender, de provar sua inocência, é o que eu respeito, mas indícios são fortes de que existe algo de errado. Sem contar que a gente não está vendo melhoras em relação à tarifa de pedágio, ao custo do pedágio para quem é usuário, investimentos em infraestrutura, contrapartidas que são necessárias, nada disso está acontecendo. Portanto, é preciso fazer algo já, o que é um assunto muito complexo, é preciso debater rapidamente, encontrar uma solução para apresentar em 2021. E eu vou fazer isso com muita cautela, com muito cuidado, porque é um assunto muito complexo. É preciso reduzir as tarifas e que eles façam os investimentos necessários nas rodovias para promover segurança para o usuário e mais conforto nas estradas. Sem dúvida nenhuma, pode ser que seja aí um dos grandes assuntos do próximo mandato. Será o grande assunto, será o assunto mais importante. Mas eu quero ser governador do estado, diferente do grupo que governa, na minha opinião e na minha visão, para fazer o melhor para os usuários, para quem usa as estradas, para as pessoas que transitam por essas estradas, para o produtor que precisa reduzir o custo de produção. Não quero fazer para as empresas de pedágio, como tem acontecido com frequência. Esse governo não pode ser de alguns empresários, esse governo não pode ser de um grupo político só, esse governo não pode ser dos candidatos que governaram com o Richa nos últimos 7 anos, o secretário de Desenvolvimento Urbano, o Ratinho Júnior, e a Cida, que é a vice. Esse governo tem que ser para todos. Tá certo. Vamos falar um pouquinho de segurança pública, que o paranaense pega um pouco no pé nisso daí, a questão da violência, aquela questão, poxa, tá difícil de sair de casa. Compete ao governo essa questão de melhorar a segurança. No seu governo, caso eleito, o que o paranaense pode esperar da segurança pública no nosso estado? Polícia para todos, polícia na rua, presente na vida das pessoas. Que o policial conheça as pessoas pelo nome, vice-versa. É importante essa integração através dos conselhos comunitários de segurança pública, o envolvimento da associação comercial, das escolas, dos professores, das igrejas. Nós precisamos de um monitoramento do sistema de segurança com a aplicação de tecnologia para fazer essa integração e eu digo integração de todas as polícias, da Polícia Civil com a Polícia Militar, das guardas municipais, da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Federal nas fronteiras. Mas agora é preciso consertar, colocar combustível nas viaturas, é preciso ter o armamento adequado, o colete à prova de balas que não esteja vencido. Tenho certeza que uma boa estrutura para a segurança, para as polícias e a segurança do nosso estado, nós vamos nos apresentar bem. João, o próximo presidente que entrar no Brasil vai ter aí mais ou menos de déficit nas contas públicas de 140 bi nas contas públicas, um rombo gigantesco a nível nacional. Não temos como separar o Estado do Brasil, o Estado precisa ter essa ligação. Então, a economia está um pouco balançada. Em relação à economia paranaense, como que você está enxergando esse momento da atual economia do Estado, em relação também ao Brasil, né, que não podemos separar? E eu queria que nessa resposta você comentasse um pouquinho sobre a Copel e a Sanepar. Existe a possibilidade, talvez, de uma privatização no seu governo? De jeito nenhum, ter uma porque economia? A Copel e a Sanepar são duas empresas estratégicas estatais que ajudam a resolver o problema da economia do Estado. Sim. A Copel e a Sanepar é que tem que reduzir as tarifas de água e luz para ajudar as famílias paranaenses que estão endividadas. Nós temos 90% das famílias paranaenses endividadas contra os 56% de uma média nacional. Nós temos que fortalecer essas empresas e é isso que nós vamos fazer. Assim como o governo estadual do Richa, que tinha como vice a Cida e secretário de Desenvolvimento Urbano o Ratinho Júnior, eles aumentaram os impostos das pequenas empresas, de médias empresas, do combustível, do ICMS, do botijão de gás, que é o mais caro do Brasil, do ICMS do querosene dos aviões. Nós temos a questão aí dos voos comerciais que nós perdemos exatamente por conta do aumento do ICMS. Nós precisamos criar condições para que as empresas possam se instalar aqui e a médio e longo prazo gerar empregos e melhorar a economia. O Paraná pode sim empurrar o resto do Brasil. Assunto que foi muito comentado também nesses últimos anos, educação. Nós tivemos aí grandes manifestações dos professores estaduais, depois aí acalmou um pouco, voltou de forma até mais complicada ainda, eu diria. Em relação à educação, como é que você enxerga aí a educação no estado do Paraná? O que os professores podem esperar
talvez aí o que eles mais pedem, um aumento salarial, isso aí também é a nível nacional, não podemos só também travar aqui no Estado. Mas como é que você fala aí, o que você pode falar sobre a educação no Estado? Minha vice é uma professora da Rede Pública de Ensino, a professora Eliana Cortes, aqui da região do norte do Paraná, ela é de Ribeirão Claro. Sim. Conhece bem a região e conhece bem o Paraná e o dia a dia dos professores, os problemas que eles enfrentam dentro da sala de aula, quando tem que atender 30 alunos de uma vez só, quando tem goteira dentro da sala, quando o computador não liga porque o governo não pagou a conta da Copel. E ela sabe o que nós precisamos fazer para consertar, vai nos ajudar. Sim. Nós precisamos fazer com que o fundo rotativo chegue em dia, que a merenda seja boa, que tenhamos tecnologia informática, computadores, laboratórios, consertar a educação para que a gente possa avançar com qualificação, capacitação, plano de cargos e salários, centro de referência e excelência em qualificação lá em Faxinal do Céu. Hoje se utiliza estruturas terceirizadas para se capacitar o professor e conteúdo didático, pedagógico produzido pelo próprio professor da Rede Pública de Ensino, como tínhamos no passado, o livro público. Agora nós queremos implantar o conteúdo digital público, que é para que os alunos possam e professores possam interagir, inserir nos seus computadores, nos smartphones, exatamente para que a gente possa aproveitar melhor rede banda larga, rede Wi-Fi e que isso seja uma grande ferramenta de formação do cidadão. Para a gente encerrar, então, o último assunto para a gente comentar aqui, a região norte do Paraná é muito forte na questão da agronomia, o campo é muito forte, praticamente a economia aqui do norte do Paraná gira em torno quase que mais da metade do campo. O seu governo, o que o produtor rural pode esperar? Como você enxerga o campo aí no estado do Paraná? Nós vamos ouvir todos os setores, o custo de produção precisa diminuir, mas quando nós diminuímos diferenças sociais e melhoramos a vida do povo, a vida do agricultor também melhora, do grande empresário, do grande agricultor, que gera empregos e é importante que seja valorizado também no nosso governo. Será, com certeza, ouvido, mas é preciso reduzir diferenças sociais hoje. Gente muito pobre que não tem dinheiro para comer e que está endividada. Melhorando a realidade dessas famílias, a gente melhora a qualidade de vida das cidades, porque é dinheiro, poder de compra que melhora, a economia melhora a vida de todo mundo. É isso que nós vamos fazer, nós vamos atacar com firmeza aqueles que estão endividados no nosso estado. E a agricultura, não só o grande, mas os pequenos principalmente, terão todo o apoio de uma Embrapa e uma Emater, as duas empresas que estarão estruturadas para melhor servir os produtores. É a maneira que nós temos de chegar na vida dos paranaenses através de políticas públicas, com esses servidores, com uma equipe técnica, com órgãos que de fato façam um serviço importante, relevante para os produtores. Tá certo, João. Então eu agradeço mais uma vez a sua presença aqui no Grupo União de Comunicação, no Jornal União. Fica aberto então o espaço para você se despedir aqui nessa nossa entrevista, mas principalmente se apresentar mais uma vez e boa sorte aí. Eu é que agradeço a oportunidade, Henrique, e quero me colocar aqui à disposição de todos os londrinenses, da turma aqui do norte do Paraná. Eu passei a minha infância aqui. Minha tia era juíza aqui em Londrina, Denise Arruda, Legal. Depois virou ministra do STJ, foi desembargadora também, foi juíza em Cambé. O meu avô foi o primeiro candidato a deputado estadual do Vale Ivaí, Dr. Oscar Vimão de Arruda, presidente da Câmara e vereador em Cornélio Procópio. E eu pegava um voo com meu pai aqui da Transbrasil de Curitiba para Londrina e vinha passar uns dias com a minha tia aqui em Londrina e degustar aquele cupim maravilhoso da churrascaria gaúcha, da antiga churrascaria gaúcha. Até hoje eu sinto o cheiro daquele cupim e me dá saudades. Mas queria deixar aqui o meu abraço e sempre me colocar à disposição. Como deputado federal, ajudei muitos municípios dessa região. Agora, como governador, a gente vai fazer muito mais. Certo, obrigado, João. Boa sorte aí no restante da campanha e boa sorte nas eleições. Valeu, obrigado. Obrigado, valeu.